Gente, eu vou concluir, né, o capítulo 6 do livro 2 com vocês, mas para que eu possa fazer essa conclusão, eu vou fazer uma recapitulação das primeiras informações que nós obtivemos quando estávamos estudando o capítulo. Então, essas informações, elas virão com um pouquinho mais complexas, né? Eu vou estar trazendo de uma forma melhor evoluída para vocês. Então, esse capítulo ele tem a questão referente à ecologia, né? Então, por isso que a gente recapitula aqui, introduz como introdução à ecologia. Eco vem de ecológico, né? Logia, estudo. E esse eco aqui, na etimologia da palavra, é referente à casa. Ou seja, a ecologia é o estudo da casa. Só que esta casa que nós estudamos em ecologia, na verdade, essa casa em si é o estudo dos seres com o meio em que nós vivemos, certo? Essa ecologia em si refere-se aos meios bióticos e abióticos. Então, existem dois termos básicos dentro de ecologia, que é o estudo da casa. Vamos colocar essa casa como o nosso planeta, né? O planeta Terra. Então, essa ecologia, ela se divide em ecobiose e alelobiose. Ecobiose, eco, casa, bio, vida, né? Então, a ecobiose é a relação dos seres vivos com o ambiente e vice-versa, né? Então, a gente estuda os seres vivos e o ambiente e os seres vivos. É uma troca, é uma relação entre os seres vivos e o meio em que nós estamos inseridos. Já a parte denominada de alelobiose estuda os seres vivos e os seres não vivos. Então, estuda a interação entre os seres vivos e os seres não vivos. A gente chama isso de fatores, né, quando se fala dos não vivos, os fatores bióticos que são indispensáveis à nossa vida. Quais seriam esses fatores abióticos indispensáveis à vida? A água, os gases, né, o oxigênio, todos os outros gases, a radiação do sol, o solo, e uns fatores, né, que não são vivos, mas que são essenciais à vida. Então, quando a gente faz a interação do vivo com o não vivo, nós estamos fazendo um estudo da alelobiose, certo? A interação do vivo entre eles em si. De forma mais clara, né? Seres vivos e o ambiente. Aqui estudamos o vivo e o não vivo. Seres vivos com seres vivos é o que a gente chama de alelobiose, a nossa interação com os outros vivos. Perdão. Certo? Habitat. O hábitat, na verdade, é o local onde a espécie pode ser encontrada, né? Então, é a residência, é onde mora, é onde reside, né? Hábitat ou habitat é local onde a espécie pode ser encontrada. Nicho ecológico é a função que a espécie desempenha no seu habitat. Ou seja, a gente vai imaginar aqui uma árvore, tá? Uma árvore. Nesse galho da árvore eu tenho um pássaro, que é o tucano. E aqui no caule da árvore eu tenho um outro pássaro, uma outra ave, que é o pica-pau. Então, se a gente for analisar, o tucano e o pica-pau, ambos são aves, ambos são pássaros. Eles estão dividindo, né, o ambiente aqui, eles estão dividindo essa árvore. O tucano, ele se alimenta das frutas, né? É um pássaro que ele se alimenta de frutas. Já o pica-pau, ele se alimenta, muitas pessoas pensam que ele se alimenta da madeira, mas não é. Ele tem uma língua imensa e ela enrola em si e ajuda com que esse bico aqui perfure a madeira e a língua vai no interior da árvore sugar, às vezes pega
animaizinhos, né? Seiva, é disso que ele se alimenta, não é da árvore em si, tá? Porém, não é da madeira em si. Porém, ambos são pássaros e ambos estão nessa árvore. Aí eu digo para você assim: será que eu posso dizer que o tucano e o pica-pau, eles têm o mesmo habitat? Eles são de um mesmo habitat? Será ainda que eu posso dizer que o tucano e o pica-pau são de mesmo nicho? E aí, o que vocês me responderiam em relação a isso, né? Em relação a essas duas perguntas? Então, fica claro, né, gente, que eles são sim, eles são de um mesmo habitat, né, que é a árvore, mas eles são de nichos diferentes. Por quê? Porque o comportamento deles nesse habitat é totalmente diferente. E um dos comportamentos em análise é o referente à nutrição. Esse se alimentando de frutas e esse se alimentando mais no caule de alguns animaizinhos que ficam como insetos, entre outros. Então, eles são de um mesmo habitat, mas eles são de nichos diferentes. Residem no mesmo local, mas têm hábitos diferentes. Não quero isso aqui agora, mas depois. Analisando esse slide aqui, a gente tem aqui dois conceitos também que a gente precisa analisar com muito cuidado, tá? É o biótopo e o ecótone. O biótopo, mais uma vez, bio, vida, topo, local, né? Então, o biótopo é local onde vive a comunidade, tá? O biótopo é o local onde vive a comunidade. Ecótone, né? O ecótono é a zona de transição. Eu vou voltar no outro slide lá onde tem os níveis de organização para que a gente possa entender melhor isso aí. Nesse aqui, ó, vamos analisar. Aqui eu tenho os níveis de organização dos seres vivos, né? Ó, os níveis de organização dos seres vivos, que é esses níveis na ecologia. Então, vamos lá. Indivíduos, forma população, forma comunidade ou biocenose, que forma ecossistema e forma biosfera. Ou seja, indivíduo, só fazendo o lembrete para vocês, é o primeiro nível de organização ecológica. Então, o indivíduo é o conjunto de sistemas. É um ser vivo que funciona porque tem um sistema nervoso, um sistema digestório, um sistema respiratório, um sistema reprodutor, entre outros, funcionando, né, em função ativa. Então, eu tenho um indivíduo. Quando eu tenho mais de um indivíduo da mesma espécie, aqui olha que eu tenho dois. Eu tenho uma população. Se eu tiver dois, três, a quantidade que tiver da mesma espécie, repetindo a espécie, você tem uma população. Porque, já falamos na outra aula, população é conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se nós analisarmos essa segunda ilustração, nós temos esses indivíduos dessa população, nós temos árvore, nós temos outros animais, ou seja, todos eles são seres vivos, certo? E nós temos populações diferentes. Quando eu tenho conjunto de populações diferentes, eu tenho uma comunidade ou biocenose. É a mesma coisa. Que é agrupamento, né, de populações diferentes, espécies diferentes em si, certo? Quando essas espécies se reúnem, como nesse próximo quadrante aqui, ó, essas espécies diferentes se agrupam e a gente observa que tem seres vivos, ser vivo animal, ser vivo vegetal. Eu tenho a luz do sol, eu tenho as nuvens aqui que logo vai ocorrer uma precipitação, vai ter chuvas. Eu tenho um ambiente aqui. Então, nesse ambiente, eu tenho representantes abióticos, não vivo, mas que é essencial à vida, e tenho os representantes bióticos, que são aqueles vivos. Quando esses abióticos e esses bióticos estão em interação,
nós temos o que a gente chama de ecossistema. Ecossistema é a interação dos bióticos com os não bióticos, tá? Com o biótico com os abióticos, não vivos com o vivo, para que haja sobrevivência da espécie. E quando todos os ecossistemas se reúnem, forma a biosfera, tá? Então, a biosfera, no caso aqui, é o planeta Terra. Então, o que é a biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas. E nós temos vários ecossistemas. Os oceanos, os rios, os mares, as florestas. Nós temos áreas diferenciadas como campos, nós temos cerrado, nós temos a caatinga. Todos eles são biomas, né? Biomas diferentes. E o conjunto de tudo que no mundo existe, encontra-se na biosfera. Então vamos lá, quais são os níveis de organização de seres vivos? Indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Um só representante, um indivíduo, conjunto de sistemas. Quando eu tenho indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Quando eu tenho indivíduos de espécies diferentes, conjunto de indivíduos de espécie diferente, eu tenho uma comunidade. Quando eu tenho comunidades diferentes, eu tenho um ecossistema. E quando eu junto todos os ecossistemas, eu tenho a biosfera. Geralmente eles gostam de falar. Enumere os níveis de organização dos seres vivos do menor para o maior. Aí seria indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Tem questão que diz quais os níveis de organização dos seres vivos na ordem decrescente. Aí você vai colocar na ordem decrescente, biosfera, ecossistema, comunidade, população e indivíduo. Então você tem que ver qual é o contexto da questão, o que eles estão querendo para que você possa fazer, tá? Deixa eu ver onde era que eu estava. Aqui. Eu voltei para aquele outro slide porque a gente vai ter aqui o biótopo. Então vamos lá. Biótopo, local onde vive a comunidade. O que a gente viu naquele slide anterior? Que comunidade é conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, biótopo é um local onde tem várias espécies diferentes. O ecótone, né, é uma zona de transição. Vamos entender melhor aqui. Olha, pelo desenho. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma vegetação grande, né, de árvores grandes. Digamos que é umas árvores tipo da floresta amazônica, que tem árvores bem grandes, né? Se vocês verem, essas matas aqui, elas são bem menores em porte do que essas. Aqui abaixo nós temos um rio, né? Então o que vai acontecer? Essas árvores aqui, elas formam o que a gente chama de mata ciliar, né? Ou ribeirinha. São árvores que ficam às margens dos rios, né? Essas matas que ficam às margens dos rios, a gente chama elas de corredor. Corredor e também a gente chama como uma função de retenção, né? Retenção de elementos químicos. Como assim? Ó, digamos assim. Digamos aqui a floresta amazônica. Na floresta amazônica chove muito. É muita água, é muita chuva. Metade dessa água não cai diretamente no solo, cai no topo das árvores. As folhas rebatem, né, essa quantidade de água. Só que uma grande quantidade cai no solo, sim. Aí elas vêm numa grande velocidade e arrastam essa água, né? Quando arrastam essa água vem arrastando, na verdade, tudo, nutrientes, resíduos, né, restos mortais dos vegetais. Quando chega na mata ciliar, o que acontece? Essa mata ciliar, ela vai proteger os rios para que tudo que a água vem arrastando não venha para dentro dos rios, né? Então, por isso que diz que é um corredor de retenção de elementos químicos, porque essa mata ela protege, de certa forma, as águas para que tudo que é água não venha para essa região. Então, para esse rio, digamos aqui. Então, dentro do que nós estamos dizendo aqui, o que é a zona de transição?
É a mudança, é o diferencial de uma floresta maior para uma floresta menor. E essa floresta menor, o corredor, é o que vai dar acesso a esse biótopo, né, para esse outro biótopo. Aqui eu tenho várias comunidades juntas e aqui também eu tenho várias comunidades juntas. Mas ligando essas duas comunidades, eu tenho aqui uma mata ribeirinha ou o chamado corredor, certo? Deixa eu ver o próximo. Passei esse. Esse aqui. A gente precisa conhecer e entender, né? É mais em nível médio, mas é bom que vocês já vão se preparando para isso. Essas palavras básicas aqui, o conceito dentro de ecologia, né? Ipso facto, a gente chama de artefato, né? É o meio ambiente, preservação e conservação. Vamos por parte. O que é o ipso facto? O ipso facto, gente, é um artefato, é uma característica que faz com que você, ao ver em algum lugar, você de imediato já diz logo do que se trata. Como assim, professora? Vamos lá. Ó, você está indo num caminho aí, tem bastante vegetação. De repente você se depara com uma colmeia. Aí você, nossa, uma colmeia. Se você vê uma colmeia, de imediato você já vai imaginar assim, essa colmeia está cheia de coelhos, gatos, cachorro? Claro que não. Se é uma colmeia, você associa logo que naquele local existem abelhas. Então, o ipso facto é uma característica, é algo que faz com que você identifique o ambiente e a representação da população através desse. Um exemplo bem clássico. Aí na escola, vocês conhecem as mochilas dos colegas de vocês. Se você chegar na turma e encontrar só a mochila lá na carteira e não tiver ninguém, mas você olha para a mochila e você diz, fulano já chegou. Porque você está associando um artefato, algo que é dele, que faz com que você identifique ele no meio de tantos outros. Então, isso é o que a gente chama de ipso facto, porque você utiliza uma característica específica de identificação. Tá certo? Meio ambiente. O que é o meio ambiente? O meio ambiente está relacionado a vários fatores, bióticos, abióticos e culturais. Então, a gente não pode pensar que meio ambiente trata só de ecossistemas, né? Que meio ambiente, você imagina uma floresta, um bosque, um jardim. Não somente é isso. Meio ambiente depende muito do contexto que você está analisando para que você possa identificar. Então, quais são os fatores que estão relacionados? Se esses fatores relacionados ao meio ambiente for biótico, aí está falando especificamente de espécies vivas. E nós temos interação entre seres vivos em vários locais diferenciados. Os abióticos são aqueles que não são vivos, mas são indispensáveis à vida. Eu não posso dizer que meu computador é um ser abiótico, porque se não tiver computador, eu não vou morrer porque ele deixou de existir. Mas sim, os que eu já citei antes, como ar, água, solo, luminosidade, certo? Esses que são os abióticos indispensáveis à vida. E culturais. Os culturais estão relacionados ao meio em que nós estamos inseridos. Né? Cada região, cada local, cada comunidade, existem os seus hábitos, né? Os seus costumes. E esses costumes fazem parte da sua cultura. Então, o meio ambiente, ele engloba muito mais do que você imaginar uma área verde, uma ocupação dentro desse contexto. As duas palavras que são chaves, já vão se acostumando com isso, né? Talvez se eu falar Enem, você vai dizer assim, a professora está muito cedo, mas não está cedo. É uma escada que você tem que construir os degraus um a um. E você não pode, quando chegar no último degrau, esquecer dos outros, né? Então, a gente começa a construir essa escada de agora para que você tenha o seu acesso merecido.
Então, o termo preservação, dentro de ecologia, significa não mexer. Não mexer de forma alguma. Digamos que você vai passando em uma área e está escrito área de preservação. Nossa, mas tem uma goiabeira e tem umas goiabas lindas. Sinto muito, você não vai poder pegar essa goiaba. Porque algo que está relacionado à preservação em meio ambiente é intocável. Você não pode tocar, você não pode mexer, você não, de forma alguma. Certo? Conservação. Mexer com cuidado. Ou seja, agir de forma sustentável. O que é de forma sustentável, professor? Aí eu vou usar, imagine um rio ou um lago. As pessoas gostam de pescar nesse lago. E elas pescam, não é proibido. Porém, tem um certo período da vida que nesse lago os peixes estão se reproduzindo. A gente chama isso do período de piracema, na reprodução. Então, durante a reprodução dos peixes, é proibido a pesca. Então, se você pesca durante um período grande, né, de tempo, mas quando chega o período da reprodução, você respeita isso, você está conservando, né, um percentual, você está conservando as espécies daquele local. Então, você utiliza, mas você utiliza com sustentabilidade, quando pode, sem que isso venha estar afetando ou causar maiores danos ao ambiente e a outras espécies. Então, são conceitos diferenciados, tá, gente? Bem diferenciados. Deixa eu só refazer aqui um pouquinho. Então, como eu tinha falado para vocês, eu já tinha começado, só que na última aula acho que só faltava mesmo eu falar com vocês a respeito de comunidade e acho que era ecossistema e biosfera, certo? Então, por isso que eu trouxe tudo isso, só para estar lembrando vocês. Não esqueçam a diferença entre essas duas palavras, habitat e nicho ecológico. Não podemos esquecer, habitat é onde reside, nicho ecológico são as formas, o comportamento das espécies. Várias espécies podem ter o mesmo habitat, mas podem ter nicho ecológico diferente. Também, é o menos importante para esse momento, sempre tenho consigo o conceito de área de transição. E o mais importante na série que nós estamos cursando é não esquecer os níveis de organização dos seres vivos. Indivíduo, conjunto de indivíduos forma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie forma população, conjunto de indivíduos de espécie diferente forma comunidade, conjunto de indivíduos de comunidade diferente forma ecossistema, e todos os ecossistemas formam a biosfera. Como eu já tinha começado com vocês, eu só trouxe recapitulando, porque fica muito difícil você pegar o barco andando para que eu pudesse fechar esse capítulo. Então, a gente já fechou, né, com essa aula de hoje, o capítulo 6 do livro 2. Vocês vão responder as atividades, todas as atividades, né? Mas agora é com você, que ainda restam. Algumas pessoas não estão enviando as atividades, eu peço que todos enviem as atividades. Vão responder as questões em si e o suplementar, tá? O capítulo 6 já do livro suplementar. E eu aguardo as respostas de vocês. Se alguém tiver dúvida, pode estar me chamando para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. Tá, gente? Obrigada. Fica com Deus e até a próxima.